Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente e aos cidadãos que nos acompanham pela rede social. Na qualidade de presidente da Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças, declaramos aberta a presente audiência pública de apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2025. A referida audiência pública é realizada pelo Poder Executivo Municipal, representado pelos servidores da Secretaria Municipal de Finanças e por meio do Departamento de Orçamento, na qual eu passo a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, demais servidores, a equipe da Secretaria de Finanças, o Orçamento, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Nós vamos, em conformidade com o artigo 44 do Estatuto das Cidades, dar início à realização da audiência pública de apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Próximo. Oi? Pode passar. É que para mim aqui não tá, né? Peraí. Eu não... só um minuto. A fundamentação legal, da elaboração das peças orçamentárias do planejamento municipal para o exercício financeiro de 2025 está pautada nas seguintes leis: na Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade, na Lei 4.320/1964, na Lei Orgânica do Município de Rolândia, na Lei Geral do Plano Diretor, na Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Aqui nós temos um gráfico dos instrumentos de planejamento municipal. Então, a primeira peça orçamentária é a lei do PPA, que é o Plano Plurianual. Ele é elaborado de 4 em 4 anos. Nós estamos utilizando o PPA referente aos exercícios de 2022 a 2025. Em 2025, nós elaboraremos o próximo PPA para os próximos 4 anos. O prazo constitucional do envio do PPA ao Legislativo, no nosso caso aqui, de acordo com o artigo 268 da Lei Orgânica do Município, é 30 de setembro. Hoje nós viemos fazer a apresentação da segunda peça orçamentária, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO ela é elaborada anualmente. O nosso prazo de encaminhamento para o Legislativo é no dia 15 de abril de 2024. E a terceira lei, que é a Lei Orçamentária Anual, ela também é encaminhada em 30 de setembro, porque consta do artigo 268 da nossa lei orgânica. Se nós não tivéssemos este prazo estipulado na lei orgânica, nós seguiríamos o prazo dos envios da União. Então, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela estabelece a conexão entre o planejamento de médio prazo, representado pelo PPA, e as ações necessárias no dia a dia, concretizadas no orçamento anual. A LDO, ela vai traçar as diretrizes para a elaboração da LOA. Próximo. Sua elaboração, ela obedecerá as disposições constantes do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, que vai falar sobre as leis de iniciativa do Poder Executivo, que é o PPA, a LDO e a LOA. Próximo.
Também ela está pautada nas disposições constantes no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, na LRF, que também dita sobre como a LDO ela deve ser elaborada, né? Ela fala sobre a elaboração através do equilíbrio da receita e da despesa, ela dita todos os anexos que tem que acompanhar a LDO. Também a gente colocou aqui a Lei Orgânica do Município. No artigo 179, ele também vai dizer sobre a questão de encaminhar, né, as leis orçamentárias que são de responsabilidade do município. No caso aqui, a LDO. Bom, sobre a LDO, o que contém? Né, ela contém as diretrizes e metas para elaboração da execução do orçamento. Como eu disse, ela vai tratar de como o orçamento deve ser elaborado, conduzido, quais os relatórios, quais as despesas e receitas que devem constar. Ela também, por ser a segunda peça orçamentária, como há pouco eu disse, ela tem que estar em consonância com o PPA. Ela é um complemento do PPA. Então, o que estiver no PPA tem que estar refletido na nossa LDO. Ela tem como finalidade orientar a elaboração e a execução do orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais. Isso quer dizer que embora seja uma peça única a nossa LOA, ela tem que constar todas as entidades, né, numa mesma lei. A questão do orçamento fiscal, a Seguridade Fiscal trata-se aí do Fundo de Previdência e de investimentos das empresas estatais, nós no município, no momento, não temos. Próximo. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É um conjunto de instruções para a concretização do plano de governo por um período determinado de tempo. É um instrumento de planejamento que orientará a execução do orçamento. Então, da LDO vai constar as receitas, as despesas, todo um estudo, são os anexos dela, são vários anexos que eles têm que estar refletidos na elaboração da LOA. Então, aqui nesse gráfico, a gente coloca os anexos que tem que constar da LDO. Então, nós temos lá o anexo de metas fiscais, que é composto por vários relatórios que vão desde o anexo de metas anuais até o anexo de renúncia de receita, que vai estar encaminhando aí a questão das renúncias que o município vai fazer. Depois nós temos os anexos de riscos fiscais. Esse anexo, ele trata da questão dos passivos, dos riscos que o município pode vir, né, a ter durante a execução da lei orçamentária. Um exemplo seria sentenças, né, e também garantias, também a questão da arrecadação, da frustração de arrecadação da receita. Então, esse anexo ele coloca uma previsão para tudo isso. Também compõe o anexo de metas e prioridades. Esse anexo de metas e prioridades nada mais é do que o anexo que acompanha o plano plurianual, que são referentes às ações que o município vai desenvolver no exercício. Também acompanha o demonstrativo de obras em andamentos. A gente encaminha, junto com o projeto de lei, um demonstrativo emitido pelo departamento, pela Secretaria de Planejamento, referente às obras que estão em andamento, com valores, metragens, até o envio da LDO. E, por fim, a avaliação da situação financeira e atuarial do plano de previdência. Então, a LDO é encaminhado junto com o projeto todo o estudo demonstrativo da avaliação atuarial do fundo de previdência.
Bom, o projeto de lei, ele possui 79 artigos, né? E, além de parágrafos e incisos. Na estrutura dele, no artigo 1º, ele vai falar sobre as metas e prioridades da administração pública, que são as metas do PPA, como elas devem ser colocadas, né, de que forma elas vão constar. O segundo é a organização e estrutura dos orçamentos. Ele vai falar sobre a questão de como a lei orçamentária ela vai ser organizada. O terceiro, ele vai dizer sobre as diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos orçamentos do município e suas alterações. Então, aqui ele vai falar sobre as questões de previsão de receita, a forma como a receita deve ser colocada, a despesa, vai falar sobre várias questões de estruturação. E, por fim, as disposições relativas às despesas do município com pessoal em cargos. Aqui também segue-se, né, todo um regramento em cima das leis que foram colocadas no início da apresentação, como condição referente às despesas com pessoal em cargos. Próximo. Também na lei de diretrizes orçamentárias existem as disposições sobre a legislação tributária do município, que quer dizer que como o município vai conduzir essa parte tributária. É ali que é colocado o desconto que vai ser dado no IPTU à vista, a forma como vai ser dado as remissões, também trata ali da questão do incentivo das indústrias, acho que eu já falei, o incentivo, então trata sobre a questão toda da legislação. E, por fim, as disposições relativas à dívida pública municipal. Também existe um capítulo que vai falar sobre as questões de como a dívida municipal ela deve ser conduzida. E as disposições finais. Próximo. Bom, aqui a gente colocou alguns artigos, né, que a gente acha que são artigos importantes, né? A gente pontuou aqui, porque, como eu disse lá em cima, são 79 artigos, e aí não dá para a gente falar sobre todos. Mas a gente coloca aí à disposição. O artigo 2º, ele vai falar sobre o disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, o artigo 4º da Lei Complementar 101, inciso e parágrafo 3º, também da nossa lei orgânica, e vai ditar sobre a questão das metas e prioridades para o exercício de 2025. São as constantes em anexo próprio desta lei, então a gente tem um anexo aqui que vai mostrar, né, a alocação dos recursos na lei orçamentária. Como eu tinha dito lá, esse anexo aqui de metas e prioridades, ele é um anexo que é trazido do nosso PPA. Então, quando da elaboração da nossa lei orçamentária, né, a gente vai rever, ele pode ser revisto e pode ser que os valores alterem. Então, tudo isso vai ser visto depois, mas nesse primeiro momento a gente encaminha. Como eu disse aqui, elas têm que estar especificadas no PPA, né? No caso aqui, a Lei 4063 e nas alterações, e ainda ela tem que estar na Lei Orçamentária Anual, esse anexo, que vai ser encaminhado à Câmara Municipal no dia 30 de setembro de 2024. O artigo 3º, né? A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. Como eu tinha falado, é uma peça única e a lei orçamentária vai tratar tanto do orçamento fiscal, como orçamento do Fundo de Previdência, como orçamento de investimentos. O artigo 5º. O orçamento fiscal que o Poder Executivo encaminhará até 30 de setembro de 2024, nos termos do artigo 268, inciso 3º, aqui a gente está falando novamente da lei orgânica, né? E o artigo 3º que fala da lei, a LOA, fala da Lei Orçamentária Anual.
compreenderá a programação dos poderes legislativo e executivo do município, seus órgãos e autarquias, institutos, fundação, fundos municipais instituídos e mantidos pela administração pública. Na verdade, é mais ou menos o que eu tinha falado, né, de forma mais aberta, em que o orçamento ele vai trazer todas as despesas, né, dos poderes e das autarquias também. O artigo 6º. Ele dita sobre a classificação da receita orçamentária para o exercício de 2025, obedecerá ao disposto no artigo 11 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, nas portarias e instruções normativas da Secretaria de Tesouro Nacional, STN, Secretaria de Orçamento Federal, em especial a portaria conjunta número 163 e suas atualizações, e no plano de contas padrão publicado pelo TCE. Na verdade, o que é que está dizendo aí, né? Na hora da elaboração do orçamento, a gente tem que seguir todo esse regramento. Né? A gente, tanto na categoria econômica da receita, ela é dividida, né? A gente tem impostos, investimentos, transferências correntes. Então, tudo isso a gente segue a STN e também na classificação o plano de contas do Tribunal de Contas do Paraná. Isso quer dizer o quê? Que ele é um plano único para os 399 municípios, né? E que a gente faz em cima disso. Ninguém imagina aqueles numerozinhos lá, né? E coloca. Então, tudo tem um porquê de como estar nas peças orçamentárias. Artigo 21. Ficam os poderes legislativo e executivo, administração direta e indireta, e respeitadas as demais prescrições constitucionais, e nos termos da Lei nº 4.320, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 25% do valor geral do orçamento fixado para cada poder ou entidade, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações. Esse artigo está dizendo que quando a gente encaminha a LOA, né, a gente encaminha ela até 30 de setembro. Muitas coisas podem chegar recursos fora de quando ela foi encaminhada. E o município tem que adequar isso. Pode surgir despesas que, quando foi projetada pelas secretarias, quando do envio do projeto de lei, não estava previsto. Então, este artigo diz que o município ele pode utilizar 25%, né, do total da receita para fazer as alterações orçamentárias por decreto. Se não, teria que ser encaminhado o projeto de lei em qualquer tipo de alteração, tá? Também não entra aí nessa contagem dos 25% os recursos que são colocados no município através de excesso de arrecadação e superávit. O superávit é a sobra de um exercício para o outro, né? E o excesso é uma receita que não estava prevista e arrecadou ou um valor que foi previsto e arrecadou a mais do que foi colocado. Artigo 28. É obrigatório a destinação de recursos para compor contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de empréstimos internos e externos, e para o pagamento de sinal, de amortização, de juros e de outros encargos, observado o cronograma de desembolso da respectiva operação. Então, a gente tem que garantir que os recursos que vêm de convênios nas duas esferas, eles têm uma contrapartida, né? Quando existe a contrapartida. Também a gente é obrigada a colocar, né, a gente tem que garantir no orçamento a questão de valores para pagamento de amortização, de juros e de outros encargos. 32, artigo. É vedada a inclusão na lei orçamentária em seus créditos adicionais de dotação a título de subvenções sociais,
econômicas, auxílios ou contribuições, ressalvadas aquelas destinadas às entidades privadas com ou sem fins lucrativos e amparadas por lei municipal. Então, toda vez que o município repassa um valor de subvenção à entidade, a entidade tem que seguir, né, todo aí um rol de documentos e exigências para poder receber o recurso do município. E tem que haver também a prestação de contas. 39. Os recursos de convênio, instrumentos congêneres repassados pelo município a outras entidades públicas ou privadas, deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas ao respectivo órgão gestor concedente. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, os convênios, eles, para receber o recurso, as entidades têm que elaborar um plano de aplicação, onde ela vai dizendo o que ela vai gastar. E aí ela tem que gastar de acordo, né, tem que comprovar a aplicação, e isso é feito através da prestação de contas ao município. Artigo 42. O controle de custos e avaliação de resultados previstos nos artigos 4º, inciso 1º, a linha E e artigo 50, parágrafo 3º da Lei Complementar 101/2000, serão realizados pelo Sistema de Controle Interno do município, conjunta ou isoladamente com a Secretaria Municipal de Finanças. Então, é feito todo, né, um acompanhamento aí pelo controle interno. Me corrija, Thalita, que está aqui do controle, se estiver falando alguma bobagem, juntamente, né, com a Secretaria de Finanças, Departamento de Contabilidade. Então, isso é feito de forma conjunta aqui no nosso município. Artigo 44. As despesas com pessoal em cargos sociais para 2025 serão fixadas observando-se ao disposto nas normas constitucionais aplicáveis da Lei Federal 9717 de 1998, na Lei Complementar 101, na legislação municipal em vigor e demais normas vigentes. Também aqui, no caso das despesas com pessoal, o município tem que seguir aí todas essas normas. Essa lei federal aqui, a 9717, ela faz referência ao Fundo de Previdência, né, para ser previsto, dado concessão e vantagens, todo esse tipo de despesa com o pessoal. Artigo 51. A lei que conceder o incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada ou editada se atendida às exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101/2000, que é a lei de responsabilidade, né? O que quer dizer isso, né? O que está querendo dizer esse artigo? Esse artigo diz assim, que para conceder qualquer benefício tributário, o município ele tem que fazer todo um estudo financeiro e orçamentário, né, para poder conceder. Ele também tem que informar as medidas de compensação. Uma vez que você vai deixar de arrecadar, você tem que dizer de que forma você vai compensar, tá? Então, é feito dessa forma. Artigo 54. Na previsão da receita para o exercício financeiro de 2025, serão observados benefícios fiscais, incentivos e benefícios fiscais estabelecidos pelas leis municipais, se atendidas novamente, né, a questão do artigo 14 aí. Na verdade, aqui no projeto de lei vai um anexo que chama-se de metas fiscais, e nele tem o demonstrativo da estimativa de renúncia de receita. Então, para todo o benefício, o incentivo que o município der, ele tem que informar lá de que forma ele vai fazer para compensar. Então, esse demonstrativo ele acompanha a LDO. Artigo 60. Os valores das metas fiscais devem ser vistos como indicativo e, para tanto, ficam admitidas variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do projeto de lei orçamentário de 2025 ao Legislativo Municipal. Foi o que eu disse, né? O anexo de metas ele foi feito
né, dessa forma, em cima do que foi apurado até o presente momento, mas quando a gente for encaminhar a LOA, a gente vai ter que rever tudo isso e fazer as atualizações que se fizerem necessárias, uma vez que todas as peças elas têm que estar em consonância, né, tem que estar igual. Artigo 61. Como critério para limitação de empenho, no cumprimento das metas fiscais, se fará de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para atendimento de despesa de custeio, investimentos e inversões financeiras de cada poder, excluídas despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. Esse artigo está dizendo que caso haja uma frustração de receita, caso haja uma alteração na política monetária e financeira e o município, por algum desses motivos, caia aí a arrecadação, ou aconteça, de repente, como a gente teve uma pandemia aí, né, nos anos, a gente teve que direcionar o valor maior para atender isso, o município pode limitar a questão das despesas do município, né, através dos empenhos. Aí limita-se para atender o que, né, tiver assim precisando, ou se cair a receita. O que não pode, aqui, quando fala excluídas despesas que constituem obrigação constitucional legal, você não pode limitar empenho, né, da educação, da saúde, despesas de amortização, que são de aporte, que são despesas que a gente tem que, também de pagamento, que a gente tem que cumprir. Bom, agora a gente vai passar para o demonstrativo das projeções para 2025. As receitas, né? Então, essa é uma projeção para a próxima LOA de 2025. Então, nós temos o total das receitas correntes, que são 449, 892, 716 e 46 milhões aqui no caso, né? Que estão subdivididos nas categorias. Receita tributária líquida, que vai pegar as receitas de impostos, taxas e contribuições e vai deduzir os valores das renúncias que eu disse lá do anexo, né? Que pode ser por isenção, esse tipo de coisa. Nós temos as receitas de contribuições no valor de 26.550.396.000, que são as receitas de contribuições referentes à COSIP e ao Fundo de Previdência. Nós temos a receita patrimonial, que são as receitas de valores mobiliários e imobiliários, né? Esse valor é alto por conta do Fundo de Previdência. Então, são 29.105.136 reais. Receitas de serviços. Aqui entra as demais receitas, como, por exemplo, taxa administrativa, taxa de emolumento. Então, ela entra neste valor de R$ 7.328.340. As transferências correntes líquidas, né, que são recursos do FPM, do ICMS, recursos que são repassados do Sistema Único de Saúde, recursos que são repassados do FNDE, e aí a gente tem que deduzir o valor que é repassado, que é recolhido do Fundeb. E existem também as outras receitas correntes, que são receitas que não se enquadram aí nessa classificação. Nós temos também as receitas de capital, que somam um valor de R$ 43.022.920. Elas estão subdivididas em operação de crédito, 40 milhões, que operação de crédito é, na verdade, um empréstimo, né? Que o município vai aí amortizando num período que depende do contrato que foi assinado e com que entidade. Alienação de bens, que são as receitas de vendas de móveis e imóveis do município, no valor de R$ 346.680, e que elas só podem ser utilizadas, né, em investimentos. E
o município não recebe amortização de empréstimo de outros entes, então a nossa receita aqui é zerada. As transferências de capital, que são os convênios que o município realiza com os entes, né, federal, estadual, referente às despesas de investimento. E outras despesas de capital, as quais a gente, né, não tem. Então, o valor total previsto seria de R$ 492.915.636,40. As despesas, né? Igualmente as receitas, as despesas seguem grupos econômicos e categorias, né? Então a gente tem aqui um valor de R$ 359.341.628,40 de despesas correntes, que englobam aí as despesas com pessoal em cargos, que são os vencimentos, no valor de R$ 214.822.562,40. Também nós temos os juros e encargos das dívidas, que eu acabei de dizer, que pode ser de operações, pode ser uma outra dívida que o município pode ter contraído, no valor de R$ 1.804.788. Outras despesas correntes. Essas outras despesas correntes são todas as despesas de manutenção do município, né? São despesas com aquisição de material, pagamento de serviços, então entra tudo aí. Seria R$ 142.714.278. Aí no grupo das despesas de capital, que somam R$ 88.597.732, nós temos investimento. Investimento entra aí alienação, operação de crédito e transferências, tá? Por isso que é diferente do valor da receita lá, porque ele é agrupado. R$ 83.843.732. Temos um valor de inversão financeira, que é um investimento quando o município adquire um bem que já existe e ele vai fazer essa inversão e vai utilizar para o município. Ele necessita desse bem. R$ 20.520. Amortização de dívida, né, que são os empréstimos, no valor de R$ 4.731.480. A reserva de contingência, né, no valor de R$ 108.000, que essa reserva de contingência aí é um percentual que a gente coloca para, se acontecer algum problema, o município pode utilizar. E a reserva do RPPS, né, que é referente aí ao Fundo de Previdência, no valor de R$ 44.868.276, finalizando um total de R$ 492.915.636,40. Seria isso, né? Gostaria de agradecer aí a participação de todos e a gente se coloca aí à disposição para qualquer questionamento. Teve algum questionamento via Facebook? Não? Então seria isso. Obrigado, Cássia. De nada. Feitas essas considerações, consulto as vereadoras e os vereadores se tem algum questionamento a serem elaborados. Sendo negativo, então declaramos encerrada a presente audiência pública da LDO 2025. Obrigado a todos. Obrigada.